Professor, eu já vou cumprimentar aqui com a gente, do outro lado da tela, para conversar conosco, abrindo a edição desta quarta-feira, o historiador e professor aposentado de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lincoln Abreu Pena. Professor Lincoln Pena, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia a todos que nos acompanham. Professor, quero agradecer a sua presença aqui novamente conosco. Obrigado por aceitar esse convite para a gente bater um papo aqui no programa sobre os temas relevantes da política nacional, começando, obviamente, falando sobre essas contradições do governo Lula, viu, professor? Porque é um governo que tem apresentado alguns números importantes na economia, enfim, alguns avanços em relação à gestão anterior, a gestão de destruição nacional que a gente teve com Jair Bolsonaro, mas há uma série de contradições que estão postas e que colocam esse governo na berlinda. A gente não pode deixar isso de lado. Uma delas foi evidenciada ontem, mais uma vez, né? O PT, Partido dos Trabalhadores, liberou o voto dos parlamentares em relação à aprovação dessa discussão da PEC da blindagem, né? Que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Mas não só isso, né? Uma série de acordos questionáveis que são feitos pelo governo, enfim, propostas que, assim, a gente não pode dizer que são do interesse da classe trabalhadora, elas dialogam, obviamente, e diretamente com os interesses da burguesia aqui no nosso país, uma ampla aliança que tem uma série de contradições. Eu queria que o senhor falasse um pouco, professor, como é que o senhor analisa o governo. Estamos aproximando aí do finalzinho do terceiro ano desse terceiro mandato do presidente Lula. O que é que a gente pode dizer sobre essa gestão e, principalmente, sobre as contradições que a gente tem até aqui no governo? Olha, não nos surpreende essa atitude dos parlamentares, por exemplo, do PT, assim como a eterna tradição conciliatória que nos acompanha já há muito tempo. Enquanto nós não vencermos a conciliação para manter viva a atividade do governo, fazendo sempre composições, nós estaremos impedidos de utilizar um governo com uma expressão popular de modo a atender às demandas de grandes parcelas da população brasileira. Essa tradição conciliatória nada tem a ver com a construção de consensos políticos, que envolve, naturalmente, articulações que vão desde as bases eleitorais até as representações nos parlamentos, sejam municipais, estaduais ou federal. É lamentável que, diante de uma PEC corporativista, que visava, inclusive, tendo como objetivo atentar contra o Supremo Tribunal Federal, porque todos os discursos que eu acompanhei ontem na tramitação dessa votação tinham como alvo, pela bancada, evidentemente, bolsonarista e do Centrão, o Supremo Tribunal Federal, que passou a ser, hoje em dia, uma espécie de guardião, não só da Constituição, como é dever de ofício do Supremo, mas também dos valores democráticos que estão sendo pisoteados por essa representação que tem sido cada vez mais mal vista do ponto de vista da opinião pública. As últimas pesquisas demonstram isso, que o Poder Legislativo é um dos mais descredenciados junto à população. E não é por acaso. Quer dizer, infelizmente, o Legislativo é a cara representativa das classes dominantes e agora é crescido por fatores corporativos, grupos corporativos que ocupam a representação popular. De modo que é uma nota muito triste, né, diante da vitória que, afinal de contas, de certa forma, tivemos com a condenação dos golpistas. Quer dizer, vai na contramão do que aconteceu mais recentemente com uma decisão soberana
do STF. Aproveitar, professor, que a gente está falando a respeito dessa PEC da blindagem, eu ia tratar disso um pouco mais à frente, mas eu já queria aprofundar essa discussão. Essa proposta que eu citei, que foi aprovada lá na Câmara, exige autorização prévia do Congresso Nacional para a abertura de processos criminais contra deputados e senadores. Texto analisado lá na Câmara e agora vai ao Senado. O Senado tem poucas chances dessa matéria passar. Aliás, essa foi uma exigência daqueles deputados bolsonaristas que fizeram um motim nas duas casas legislativas semanas atrás, logo após aquela decretação da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, enfim. Pois bem, agora o texto que foi ressuscitado pelo Hugo Mota, como você teve ao Senado Federal. A grande questão, professor, é que essa, como o senhor muito bem citou também, essa não é uma pauta do interesse da maioria da população do nosso país. O povo quer o debate, acima de tudo, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, da taxação dos super ricos, por exemplo, enfim, uma série de outras matérias que não são debatidas. Aliás, o Hugo Mota já disse que só vai colocar em discussão essa questão da isenção do imposto de renda depois, agora, dessa discussão da PEC da blindagem e também depois da discussão da análise da PEC da anistia. Essa é uma outra que deve vir, que a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do seguinte: por que as pautas do Congresso não são as pautas do interesse do povo do nosso país, professor? O que é que leva a uma situação como essa? É exatamente a correlação de forças. Quer dizer, nós temos um Congresso, tanto na Câmara Federal como no Senado, que não tem nenhum compromisso com os interesses populares. Essa é que é a verdade. Claro que nesse conjunto existem exceções que são bem representativas dos interesses do povo, mas é uma minoria que não consegue impor pautas que são absolutamente necessárias e imprescindíveis, e em algumas delas até urgentes, e que estão demandando articulações fora do Congresso, para que a pressão popular, que infelizmente está muito carente hoje em dia, hoje nós não temos grandes manifestações que pressionem as nossas casas legislativas. Elas agem indiferentemente da opinião pública, dos interesses das grandes representações do povo organizado, né? Portanto, não é de estranhar, portanto, que essas pautas sejam colocadas em segundo plano. O próprio governo não consegue ter uma articulação eficiente para, pelo menos, pautar essas demandas que são, em grande parte, de interesses de diversos segmentos do mundo do trabalho, né, que estão à espera que esse governo pudesse efetivamente representá-los concretamente a partir da aprovação, do encaminhamento e da aprovação dessas questões todas que estão pendentes há muito tempo. Quer dizer, não adianta a gente assegurar a democracia se ela não avançar. Democracia é um processo em construção permanente. Ela nunca se esgota inteiramente, porque ela é movida pelo interesse popular. Assim como a república é o regime da coisa nossa, da coisa pública. Não pode ser aprisionada por determinados segmentos que nada tem a ver com os rumos da nação brasileira. Então, nós estamos diante de um momento, de certa forma, crucial, porque ou a gente faz avançar um processo de democratização, de inclusão social, de justiça social, que é o nome mais representativo de uma democracia social, e não apenas institucional, porque a democracia política, ao nível das instituições, ela pode apenas abrigar exatamente esses setores cartoriais, corporativos, que hoje em dia têm infestados por segmentos de organização criminosa que conseguem eleger
seus representantes é um Estado paralelo, haja vista as ações dessas organizações, tipo PCC, Comando Vermelho, etc., que agem com uma certa desenvoltura, né, em todo o país. Então, não são ameaças concretas à democracia, e os nossos representantes populares acabam não tendo uma voz ativa para fazer valer essas demandas todas que são reprimidas há tempo. A gente tem, acima de tudo, que avançar no processo de democracia popular, é o que a gente defende sempre aqui no nosso programa. Professor, o Renato Cinco, que foi vereador, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, está acompanhando a nossa transmissão. Ele lembra aqui o seguinte, ó: desde 1986, o Centrão formata a institucionalidade brasileira, de acordo com seus interesses. Sequestraram a redemocratização. Esse problema que existe na nossa democracia burguesa, isso está ligado ao processo de redemocratização que a gente enfrentou ali em meados do século, da década de 1980, professor? Antes de mais nada, um abraço para o Renato Cinco. E essa questão é relevante, sem dúvida alguma, porque nós perdemos o rumo da redemocratização. Essa que é a verdade. Quer dizer, na verdade, a própria expressão redemocratização, primeiro, pressupõe a existência de uma democracia plena. E nós sabemos perfeitamente que a nossa democracia sempre foi muito limitada, nunca avançou concretamente no sentido dessa amplitude, de modo a abrigar e a incorporar os segmentos populares. É uma democracia, como já disse, institucional, política, representativa em grande parte dos setores dominantes da sociedade. Fazer com que ela desça o edifício social e abrigue e incorpore esses segmentos carentes, desassistidos e, em grande parte, até marginalizados da vida política e pública do país, é uma tarefa a ser feita, e, por isso mesmo, essa orientação que está sendo insistentemente levada a efeito aqui no Faixa Livre, de a gente estender a democracia e criar realmente uma democracia organizada de tal maneira que mobilize os segmentos mais necessitados da sua presença, porque são segmentos inteiramente excluídos da vida pública. Quer dizer, enquanto nós não conscientizarmos, organizarmos e mobilizarmos, que são as 3 etapas fundamentais da formação da cidadania, sem uma consciência cidadã plena dos direitos e da necessidade de transformação do mundo que nós vivemos, fica difícil a gente mudar qualquer situação que se encontra vigente atualmente. Professor, eu queria aproveitar que a gente está citando essa PEC da blindagem. Logo na abertura do programa, eu disse que 12 deputados do PT votaram favoráveis a essa matéria lá na Câmara. E o Felipe Cirilo, nosso espectador, ele até lembra aqui o nome dos deputados. Vou colocar aqui na tela. Obrigado, viu, Felipe, pela lembrança. Eu não cheguei a separar o nome dos parlamentares, mas é importante a gente citar aqui quem dentro do Partido dos Trabalhadores, lembrando que o PT é o partido do presidente Lula, quem votou favorável a essa proposta. Está aí na tela. O Ayrton Faleiro, do Pará, Alfredinho, de São Paulo, Dilvanda Faro, do Pará, Francisco, do Piauí, Flávio Nogueira, também no Piauí, deputado Florentino Neto, no Piauí, Gilmar Tato, de São Paulo, Kiko Seleguim, de São Paulo, Leonardo Monteiro, de Minas Gerais, Merlong Solano, também no Piauí, Odair Cunha, de Minas Gerais, e Paulo Guedes, de Minas Gerais. São os deputados do Partido dos Trabalhadores que votaram favoráveis a essa matéria, a essa PEC da blindagem, que agora vai à análise no Senado Federal e, como eu citei aqui ainda há pouco, ao que tudo indica, não deve ser aprovada pelos senadores lá na Casa Legislativa. Professor, eu já vou mudar de assunto aqui, porque a gente tem outros temas importantes para tratar com o senhor. Eu quero, obviamente, repercutir aqui com o senhor esse momento histórico que a gente teve na última semana, né? Quando o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro e o núcleo crucial do golpismo à prisão. Como eu sei aqui, um momento histórico, muitos classificam como um divisor de águas
na nova república. O ex-presidente terá de cumprir uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão. 6 militares também foram condenados pelo STF, pela primeira turma do Supremo. Professor, considerando que o Brasil tem aí uma longa tradição de impunidade em relação a crimes políticos, desde, aos golpistas de 1930 e 1964, até a lei da anistia, em 1979. Que leitura o senhor faz desse episódio que a gente teve na semana passada? A gente pode compreender essa decisão do STF como um marco histórico capaz de inaugurar uma nova relação entre a democracia brasileira e os setores que historicamente flertaram com o golpismo, ou ainda é cedo para afirmar que a gente está diante de uma ruptura com esse padrão? Acho que cabe as duas reflexões. É importante, sem dúvida alguma, sobretudo porque, pela primeira vez, não necessariamente o autor intelectual, mas o autor principal, né, dessa tentativa de golpe foi exemplarmente condenado. Eu digo isso porque eu cheguei até a escrever um texto que eu enviei para você de um fato que ocorreu com o Prudente Moraes, o atentado que vitimou o seu ministro da Defesa em defesa do Prudente Moraes num ato público, quando ele recepcionou os militares vindos lá da tragédia de Canudos, né? E todos os envolvidos, direto ou indiretamente, foram condenados, à exceção do vice-presidente, Manuel Vitorino, que estava na articulação. Portanto, eles pouparam, digamos assim, o principal participante dessa tentativa de assassinato. Na verdade, era um golpe que envolvia o assassinato, tal como o punhal verde e amarelo tentava eliminar fisicamente o presidente Lula, o Alckmin, vice-presidente, e o Alexandre Moraes, né? Então, o andar de baixo foi todo ele condenado, mas a figura principal foi poupada. Nesse episódio do Bolsonaro, felizmente, nós tivemos uma gradação perfeita, quer dizer, a condenação maior se deve a quem era o chefe dessa organização criminosa, né? Que, na verdade, é uma organização criminosa muito bem definida pelo Alexandre Moraes. Então, eu acho que é um aspecto que não pode ser secundarizado, muito pelo contrário, a gente deve entender que foi um passo importante para a consolidação das instituições democráticas e cabe aí um desdobramento. Não basta a gente apenas registrar e até comemorar essa decisão histórica, né? Mas aprofundar o avanço da democracia no sentido realmente de fazer justiça social, que implica, inclusive, na criminalização daqueles que agem contra o povo brasileiro. Não tem dúvida. É muito importante a gente citar esse aspecto que o senhor trouxe aqui para a gente. Professor, eu tenho discutido aqui ao longo desses últimos dias, aliás, eu tenho trazido para o diálogo, aqui no programa, nessa semana, pessoas que, de alguma forma, viveram a ditadura civil-militar lá em 1964. A gente já conversou aqui essa semana com Cid Benjamin, que foi vítima de violência política naquela época, foi preso político na ditadura, o Jean-Marc von der Weyden também enfrentou os porões da ditadura, enfim. Eu queria ouvi-lo também a respeito disso. O que é que esse julgamento dos golpistas representou para a sua geração, professor, que lutou com muita força contra a ditadura civil-militar aqui no nosso país? O Brasil, ele se reconhece de alguma forma nesse julgamento, ele dialoga com a sua história, acima de tudo, quando condena pessoas que tentaram um golpe de Estado. Como é que essa condenação do Bolsonaro, dos 6 militares, enfim, dos 8 golpistas, nesse núcleo crucial, ela dialoga com a sua geração que enfrentou a ditadura?
Ah, não tenho a menor dúvida, porque um presidente que sempre cultuou não só a ditadura, o regime militar, mas também os torturadores e a tortura, de um modo geral, né, não pode ficar impune, já que aqueles que cometeram esses crimes de lesa humanidade não só permaneceram intocáveis, né, impunes, muitos deles já morreram, mas há muita gente ainda viva, e que jamais foram objetos de qualquer ação por parte do Estado, da justiça brasileira. Né? Então, uma sentença como essa, envolvendo, inclusive, oficiais generais, né, que participaram da tentativa golpista, é um ato exemplar. Eu acho que não podemos ficar, como está dizendo, apenas no registro desse avanço significativo. É preciso dar continuidade a isso, rever as nossas práticas políticas no sentido de evitar que novas conspirações venham a acontecer. Sobretudo nesse momento em que nós temos um governo nos Estados Unidos que está endossando a articulação internacional através de um movimento anticomunista que está sendo organizado em várias capitais do mundo, sobretudo nos governos pró-fascistas que existem em alguns estados nacionais. Então, não é uma ameaça meramente retórica o que o Donald Trump faz através de tarifaços e ameaças de deslocamento de forças bélicas em torno de países, como está acontecendo com a Venezuela, e que pode se estender ao Brasil. Né? Ameaças veladas que podem ser bravatas, mas a gente tem experiência de que essas bravatas, às vezes, se concretizam em termos de atos concretos mesmo. Então, toda atenção é pouca. É preciso articular a defesa nacional no sentido de envolver a cidadania. A defesa nacional não é só tarefa dos militares, é tarefa de toda a cidadania. Uhum. Não tenha dúvida, a tarefa de toda a cidadania. E como é que essa condenação, professor, o senhor tem um amplo conhecimento a respeito do que é e do que foi, ou do que foram as Forças Armadas aqui no país ao longo da história. O que é que esse julgamento? A gente teve aí, como eu citei ainda há pouco, 6 oficiais das Forças Armadas condenados por golpismo e um sem número aí que ainda vão ser julgados em outros núcleos lá pelo Supremo Tribunal Federal nesse processo. O que é que esse julgamento, essa condenação, acima de tudo, representa, professor, para as Forças Armadas? Como é que a caserna recebe esse julgamento? A gente pode esperar que haja uma mudança de rumos a partir dessa condenação dos golpistas militares? Olha, eu espero que sim. Eu acho que o bom senso e a razoabilidade de alguns oficiais generais, que inclusive eu conheço pessoalmente, tendem a levar adiante essa página virada, como eles costumam dizer. Bom, foi um erro histórico, segundo alguns, mas é preciso virar a página. Mas para virar a página não basta apenas o ato de virar a página, é preciso que haja a consciência necessária dessa questão que eu insisto muito, até pedagogicamente é importante, que é a formação de cidadania. O recruta, o soldado brasileiro não recebe instruções nesse sentido, da importância da sustentabilidade de um regime democrático. Quer dizer, eles têm instruções as mais diversas, inclusive sobre manuseio de equipamentos militares e tal, mas não tem essa formação de cidadania que eu acho que deveria ser estendida a todo mundo civil. As escolas públicas deviam ter uma matéria como essa. A ditadura chegou a pensar, mas dentro de um viés completamente diferente,
que foi a Moral e Cívica, o SPB, o Estudo dos Problemas Brasileiros, que foi incluído nos currículos escolares, mas dentro de uma perspectiva completamente diversa. Era de enaltecer, de fazer com que o país fosse valorizado pelos valores exatamente dos que ocupavam o governo. Uma espécie de Brasil deixa ou saia, né? Algo ame ou deixe-o, né? Ame ou deixe, exatamente, ame ou deixe. Quer dizer, não tinha nada a ver com formação de cidadania, tinha a ver com a subordinação de uma orientação meramente chauvinista. Né? Não é nessa perspectiva. A perspectiva é de você trazer o povão, principalmente, que tem objetivos mais imediatos, que é a questão do emprego, do transporte, do custo de vida, são questões que mobilizam esse pessoal, né? Essa nossa base social, mas é preciso que eles sejam também incorporados. Veja bem, nós tivemos 2 grandes atos públicos fechados, e foi na Faculdade de Direito lá de São Paulo e no Clube de Engenharia, no dia 1º de setembro agora. Né? No entanto, não temos mais conseguido fazer grandes manifestações de massa nas ruas. Essa imobilidade vai na contramão do que está acontecendo no país. Quer dizer, a conjuntura é uma conjuntura que impele a participação, quer dizer, motiva a participação. No entanto, nós estamos conhecendo um refluxo nesse sentido. É um desafio aí para todos nós. Não? Tem a dúvida, um enorme desafio para todos nós, como o senhor traz aqui para a gente. Estamos conversando com o historiador, professor na UFRJ, Lincoln de Abreu Pena. Eu quero aproveitar aqui para lembrar que os nossos espectadores que estão acompanhando o programa, que a gente vai sortear ao longo da edição de hoje esse livro que está aí na tela, Palestina, do Mito da Terra Prometida à Terra da Resistência, livro de autoria do Said Marcos Tenório. Aliás, Said Tenório vai participar daqui a pouquinho aqui conosco, livro publicado pela editora Anita Garibaldi. Todos vocês que enviarem seus superchats ou seu super sticker durante a transmissão de hoje, qualquer momento você manda aí a sua mensagem, superchat ou super sticker, apoia aqui o Faixa Livre, você concorre automaticamente a um exemplar desse livro autografado pelo autor. O próprio Said vai enviar para você, espectador, que ganhar aí essa obra no nosso programa. Então, envie seu superchat, seu super sticker, apoia a Faixa Livre e concorra ao livro que está na tela, Palestina, no Mito da Terra Prometida, a Terra da Resistência. Professor, eu queria continuar aqui o nosso papo falando a respeito do seguinte. A gente está discutindo essa questão do julgamento do golpismo lá no Supremo Tribunal Federal, e a gente teve aí, a gente tem essa discussão lá no Congresso Nacional em torno da possibilidade de uma anistia a esses golpistas, mais uma, na verdade, né? E essa anistia incluiria o próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já avisou que vai discutir hoje com líderes partidários a urgência para esse tema ser pautado na casa. Aliás, o Mota já adiantou que o tema da isenção do imposto de renda só vai ser discutido no país depois que a PEC da blindagem for votada, já foi analisada ontem, e essa anistia aí ser observada, analisada lá pelos parlamentares na Câmara. Professor, a história brasileira é marcada por momentos de ruptura, mas também por conciliações que muitas vezes abriram espaço para a impunidade, como querem, nesse momento, os parlamentares da oposição. Nesse sentido, como é que o senhor enxerga os paralelos entre a atual condenação e o que ocorreu após a ditadura civil-militar, quando se estabeleceu a Lei da Anistia de 1979, que beneficiou também outros torturadores e golpistas? O senhor me escuta, professor? Oi. Houve algumas interrupções, mas eu entendi, de um modo geral, a pergunta. À vontade. Sobre esse paralelo, né, entre a anistia de 79 e a anistia atual que está sendo pleiteada pelos bolsonaristas. Exato. Há uma diferença enorme. Primeiro que nós estávamos saindo de uma ditadura, que, aliás, não tinha sido definitivamente encerrada. Havia uma demanda
enorme, uma pressão popular muito grande. Aquilo que eu estava comentando antes, que infelizmente nós não temos conhecimento hoje, não estamos assistindo hoje essas pressões de rua, né? E diferentemente de uma anistia de um grupo organizado que pretendia permanecer no poder e estabelecer, na realidade, um retorno à ditadura, que eles tanto imaginam ser o regime a ser implantado no país. Tanto é uma diferença enorme, brutal, né? Além do que, todas as anistias de tentativas golpistas acabaram só motivando e estimulando novos golpes. Haja vista as anistias dadas aos golpistas de Jacareacanga e Aragarças, 56 e 59, que propiciaram justamente o golpe de 64, né, que já vinha sendo articulado desde do início da década de 50, né, quando do retorno do Vargas ao governo. Então, eu acho que não há nenhum paralelo razoável para que a gente considere que essa anistia tenha alguma validade. Ela é totalmente imprópria, inadequada e agride exatamente a democracia. Seria uma forma de fragilizar ainda a democracia e favorecer novas articulações golpistas. O meu áudio estava fechado aqui, peço desculpas ao professor e aos nossos espectadores. Não, é um negócio inacreditável que o Congresso discuta essa questão lá. Aliás, fala-se numa proposta alternativa que reduziria as penas dos golpistas. Aliás, eu não sei se o senhor assistiu, na última segunda-feira, o ex-presidente Michel Temer, ele esteve no Roda Viva, né, o programa lá da TV Cultura, dando uma entrevista, e ele... um negócio inacreditável. Ele propôs, professor, não sei se o senhor ficou sabendo, ele propôs a possibilidade de os golpistas serem anistiados em 1/4 da pena. Aliás, a 1/4 da pena, eles cumprirem apenas 1/4 da pena. Os crimes ali que estavam ali colocados como crimes até com punição até 8 anos de prisão, ele propôs que fosse reduzido para no máximo 2 anos de prisão, a pena máxima para esses crimes. Ou seja, na prática, ele queria que a pena dessa turma fosse reduzida a 25% do seu índice, da pena, de fato, que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Essa possibilidade de redução de pena, ela, de alguma forma, atende às necessidades do nosso país, professor? De jeito nenhum. Imagina, uma proposta dessa é praticamente uma anistia às avessas, assim, quer dizer, é fazer de bobo a opinião pública brasileira, imaginando que é possível uma redução de pena. É um assinte até ao Supremo e a todos nós, né, que esperamos o cumprimento exatamente dos deveres da democracia, que deve punir aqueles que agem contra ela. Então, o que poderia se fazer, e isso chegou a ser cogitado, era, no caso dos manifestantes do 8 de janeiro, há casos em que a pena é superior, por exemplo, à de muitos apenados agora no julgamento do golpe encabeçado pelo Bolsonaro, que teve a maior pena, de 27 anos e alguns meses, né? 3 meses, parece. Isso. E alguns outros tiveram penas abaixo dos 20 anos, alguns até com menos de 17 anos de penalidade. Então, do ponto de vista da hierarquia dos valores golpistas, essa massa que foi afetada com uma penalidade relativamente alta
poderia, talvez, aí sim, se aplicar uma dosimetria que levasse em consideração o grau de engajamento no golpe. Mas os grandes golpistas, esses que foram agora sentenciados no último julgamento, dentre eles o Bolsonaro, esses eu acho que tiveram uma pena mais do que justa, não tem por que estar reduzindo pena alguma. Afinal de contas, eles correram esse risco e devem pagar pela tentativa de desmontar uma democracia em construção. Uhum. Aliás, vale lembrar aqui que o Michel Temer nada mais é do que um golpista, né? Deu um golpe lá na presidenta Dilma Rousseff em 2016, e, enfim, ele sabe muito bem do que ele está falando quando ele cita esse tipo de proposta. Aliás, uma outra ficou muito definido, demarcado no discurso do Temer, do Michel Temer. É bom lembrar, porque o Milton Temer, nosso camarada, não gosta aqui que a gente... Eu sempre marco aqui o Michel Temer, o golpista, ele citou também nessa entrevista lá para o Roda Viva, ficou muito marcado no discurso dele, a necessidade de uma pacificação para o país. Não, o Brasil precisa ser pacificado, enfim. É exatamente o discurso da turma bolsonarista lá no Congresso Nacional. Que tipo de pacificação o Brasil precisa, professor? O senhor considera que essa necessidade de pacificação está colocada e por onde essa pacificação deveria se dar nesse momento? Porque muita gente diz aqui que a esquerda deve aproveitar esse momento de recrudescimento do bolsonarismo, ampliação aí do discurso da extrema-direita, para combater com as mesmas armas, ou seja, estabelecer uma oposição muito bem definida, ampliar, de fato, essa oposição que existe em relação à extrema-direita. Você acha que o Brasil, de fato, precisa de pacificação ou seria o momento certo da esquerda, que não se rendeu, a esquerda revolucionária, partir para o embate aberto? Olha, isso é uma possibilidade, uma opção. Lembre-se que lá atrás, em 1934, houve a famosa Batalha da Sé, entre os integralistas e os aliancistas, que ainda não eram aliancistas, porque eram, na verdade, antifascistas, que em janeiro do ano seguinte, de 1935, criaram a Aliança Nacional Libertadora, exatamente como um contraponto, uma resistência ao avanço daquele surto fascista da década de 30, escorado na ascensão tanto do fascismo italiano como do nazismo alemão. Então, não há pacificação que não seja uma demanda justa. E essa ideia da pacificação agora é um engodo, é uma forma de mascarar o que aconteceu no país, que viveu dias que poderiam nos levar de volta à ditadura, né? E, portanto, é absolutamente injustificável essa demanda, né? E é claro que, partindo de autores intelectuais como o Michel Temer, que não tem nenhuma credencial nesse sentido, ele pode ter a credencial jurídica, mas ele serve aos interesses dos mais retrógrados do país. Portanto, não tem nenhum apelo que possa sensibilizar a consciência nacional. O que nós devemos fortalecer é a nossa soberania, a nossa autodeterminação como povo. Espero até que nesse discurso do Lula lá na Assembleia, na abertura da Assembleia da ONU, ele enfatize essa questão, né? Porque se é momento de enfrentamento, que a gente enfrente esses desafios, né? Com determinação, mas principalmente com a organização popular, porque sem a participação popular, qualquer ato isolado não leva a lugar nenhum. Eu acho que esse tema que o senhor toca da soberania é muito importante, ainda mais no momento que a gente vive, dos ataques
do governo Donald Trump ao nosso país, diante da condenação do Jair Bolsonaro. Aliás, há a possibilidade aí, já o secretário de Estado lá, o Marco Rubio, já disse que deve ampliar, os Estados Unidos devem ampliar as retaliações ao Brasil por conta da condenação do Jair Bolsonaro. O senhor avalia que o governo Lula ele tem feito a defesa da maneira mais correta da soberania aqui no nosso país? Porque há um questionamento muito grande em relação a isso. Muita gente fala que o Lula cita soberania apenas na superfície, não aprofunda essa discussão e especialmente as ações em relação a isso. A necessidade de se reestatizar as empresas estratégicas do nosso país, a defesa dos nossos minerais raros, pelo contrário, Lula coloca aí na possibilidade de se discutir a entrega dessas terras raras para os Estados Unidos para dialogar em relação ao tarifaço. O governo Lula tem feito a defesa da soberania da maneira mais correta, na sua avaliação, professor? Eu acho que houve uma hesitação no início muito grande, e talvez agora esteja sendo pressionado a rever por isso mesmo essa expectativa do discurso na ONU, pode ser que ele venha reafirmar aquilo que a gente está aqui sustentando, que é a necessidade de afirmar ou reafirmar a nossa soberania, a nossa autodeterminação e o multilateralismo, né? Que é importante hoje em dia para isolar essa ação imperialista organizada pelo Trump mundo afora, né? Acho que há questões subalternas que a gente deve deixar de lado, né? E a questão principal hoje é de reafirmar a defesa nacional. Eu acho que isso daí implica exatamente, na prática, na defesa da soberania e da autodeterminação. Agora, para isso, ele tem que estar mais colado com o povo, de modo geral, organizado. Não pode ser uma decisão de meia dúzia de articuladores do seu governo. É preciso que ele envolva realmente a base social do povo brasileiro, porque um governo que foi eleito numa coalizão ampla, ele precisa entender que o eixo principal do programa que ele representa, ou representou, pelo menos, naquela oportunidade, precisa ser levado até as últimas consequências. Sem dúvida alguma, até as últimas consequências. Professor, o senhor citou aí a Assembleia Geral da ONU, que deve acontecer, não vai acontecer na próxima semana, entre os dias 22 e 24 de setembro, lá em Nova York. Aliás, havia ali a discussão a respeito dos vistos para alguns diplomatas brasileiros, representantes do nosso país, que iriam lá a Nova York participar dessa Assembleia Geral por conta dos ataques aí dos Estados Unidos ao nosso país. Mas, ao que tudo indica, esses vistos aí vão ser liberados para os diplomatas, enfim, para quem vai participar pelo Brasil, representando o nosso país lá em Nova York, na ONU, justamente pelo fato da sede da ONU estar localizada nos Estados Unidos. Eu, sinceramente, professor, não tenho muitas ilusões em relação ao que vai acontecer nesse discurso do Lula lá na ONU, porque por mais que ele adote uma retórica responsável, o que o Lula diz, o que o Lula fala não se escreve, infelizmente, viu, professor? Especialmente nos fóruns internacionais, as falas do presidente Lula são muito deslocadas da realidade que a gente tem da atuação dele aqui no nosso país. O senhor ainda acredita que a fala do presidente nesse discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU no Brasil, que tradicionalmente abre a Assembleia Geral da ONU todos os anos, o senhor acredita que essa fala do nosso presidente ela pode, de alguma forma, demonstrar um novo rumo no que diz respeito ao tema da soberania? Olha, esse é a expectativa. Eu acredito que o discurso na ONU vai ter muito mais voltado para o público externo do que para o público interno. Porque para o público interno, ele já deveria ter tido a ocasião de ocupar uma rede nacional para dar consequência às decisões do Supremo Tribunal Federal. Resultado,
fica o Supremo como inimigo principal das forças antidemocráticas e o governo, de certa maneira, se poupando, como quem diz, o problema foi a decisão do Supremo. Eu acho que deve se engajar na defesa da democracia e uma das formas seria essa, o uso, hoje em dia, da mídia, dos meios de comunicação, para estreitar essa relação com o povo brasileiro, de modo geral. Né? Então, eu acho que tem pecado nesse sentido. Quer dizer, é um discurso que acaba sendo muito mais para o público externo. Uhum. E como você disse, com uma formalidade que não tem consequência prática do ponto de vista da realidade que nós vivemos aqui. A necessidade de conclamar os setores populares a uma participação maior em defesa dos valores nacionais da nação brasileira, ou das nações brasileiras, porque nós somos aqui um país múltiplo e que tem demandas as mais diversificadas. Então, é preciso conjugar o que aconteceu na área jurídica com ações concretas na área política. É o que está faltando, essa articulação. Tá certo. Professor, voltando à discussão a respeito desse tema voltado ao julgamento do golpismo na última semana lá no Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista da historiografia, como é que o senhor avalia a importância de julgamentos como esse, não só para punir, mas também para educar politicamente a sociedade brasileira sobre os riscos da extrema-direita e do golpismo? Como é que o senhor avalia esse julgamento até como método de educação política para a nossa população? Não, como a gente já disse aqui no início, foi um julgamento histórico, marcou realmente um diferencial do ponto de vista de casos similares ocorridos no passado. Tanto que a população, de modo geral, ela não acredita muito, às vezes, em decisões dessa natureza, porque tem experiências passadas que não levaram a mudanças significativas no rumo do país. É a tal velha conciliação que a gente fala permanentemente aqui. Acho que o novo desafio é esse, é saber dar desdobramentos a essa sentença, que ela não fique um fato isolado, estranho à nossa cultura política, que ela seja um marco definitivo para que a gente possa dar sequência interrompida daquelas reformas de base que eram reformas do governo Jango, estruturantes, mas não transformadoras, mas estruturantes, o que permitiria avanços significativos se a gente pudesse realmente dar continuidade àquela mobilização que chegou a haver, né, nos últimos momentos do regime, do sistema presidencialista do governo Jango. Nós estamos precisando agora exatamente dar um desdobramento, uma continuidade no plano político. Aquela sentença limitou-se, não deixa de ser uma sentença política, mas foi uma sentença que está restrita a uma decisão jurídica do guardião da nossa Constituição. Mas essa Constituição, já no seu primeiro artigo, pressupõe que o cidadão brasileiro não fique apenas restrito aos seus representantes. Há a possibilidade dele próprio, cidadão brasileiro, participar ativamente da vida política do país, com ações organizadas, com núcleos organizados em todo o país. Afinal de contas, nós tivemos uma experiência histórica fantástica, que foi a campanha O Petróleo é Nosso, que durante cerca de 6 ou 7 anos, até a criação da Petrobras em 1953, mobilizou
as grandes capitais e grandes cidades do país com núcleos defensores do petróleo nosso, do monopólio. Quer dizer, por que não reativar esse exemplo histórico para que a gente possa fazer avançar, não a sentença em si, que ela já foi proclamada, prolatada, mas a fazer avançar a organização popular. Esse é o nosso desafio. Sem organização popular, fica difícil a gente fazer avançar a democracia. Professor, sinceramente, a minha dúvida é se a nossa esquerda está comprometida, de fato, com essa organização popular, com a gente fomentar o povo nas ruas, acima de tudo. Eu vejo, como o senhor muito bem citou ainda há pouco aqui para a gente, as manifestações, o povo não vai para a rua nesse momento, ainda mais depois do que a gente teve lá em 2013, eu, sinceramente, eu nunca mais vi uma manifestação, a não ser ali aqueles atos pela educação que a gente teve durante a pandemia, inclusive, enfim. Mas eu não tenho visto a capacidade da esquerda de articular a população. Eu concordo contigo. Eu acho que as esquerdas os partidos de esquerda foram capturados pelo problema eleitoral. São hoje escritórios eleitorais, vivem em função dos processos eleitorais. Não tem a formação de quadros, não tem escolas políticas de formação de quadros, de novas lideranças, não tem articulação, em sua grande maioria, com as comunidades originárias de várias comunidades populares. Enfim, é uma esquerda que trabalha no alto do edifício social e não tem mais conexão como tinha antigamente nos sindicatos, né? Hoje em dia, inclusive, com tantos movimentos sociais existentes, infelizmente, há esse divórcio total. Eu acho que esse é um drama que nós estamos. Os partidos que deveriam ser instrumentos de mobilização, articulação e participação política, hoje estão restritos ao papel de representantes do povo. É uma esquerda, como o senhor muito bem disse, que trabalha do alto do edifício social. É importante registrar essa sua fala. Professor Lincoln Pena, eu quero agradecer aqui a sua presença com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Muitíssimo obrigado por o senhor estar aqui conosco, dialogando a respeito desses temas fundamentais aqui para o nosso país, enfim. Desejo ao senhor uma boa quarta-feira de trabalho e deixo meu abraço. Outro para você, e eu que agradeço o convite, como sempre, honroso, e estou sempre à sua disposição. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, professor. Um bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com Lincoln de Abreu Pena, ele que é historiador e professor da Universidade, professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ.